Alô, som. Som. Oi, oi. Um, dois, três. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar sequência ao nosso culto de adoração a Deus, cantando aquele cântico que é o nosso general. Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general
erguermos as mãos. Tu virás ante nós com tua graça.
conheci um grande amigo, e esse amigo é Jesus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, a gente pode nele confiar. Jesus, Jesus, ele é seu grande amigo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Pode sentar. Vou pedir ao presbítero Célio que faz uma oração, agradecendo a Deus pelo louvor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Presbítero Célio. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para prestarmos culto ao Senhor e fazemos isso com muita alegria no nosso coração. Quero saudar também os irmãos que estão em casa, nos vendo através da internet, e
também estão sendo abençoados pelas transmissões. São recursos hoje que temos possibilidades de estar usando. E sabemos que muitos estão desejosos de vir à casa do Senhor, mas estão impedidos por causa da dificuldade dessa pandemia. Mas a gente continua em oração e esperamos um tempo do Senhor que tudo passe ou continue conforme Ele quiser, né? E quero te convidar para abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 9, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar a justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse é um chamado tremendo. Quando a gente olha alguém que respondeu imediatamente o chamado de Jesus. Em Lucas, fala que Levi, quando se levanta, ele faz uma grande festa, ele faz um grande banquete para Jesus. A alegria de Levi foi muito grande. Quando ele recebeu a Jesus, ele fez um grande banquete, sentou-se e foi comer com os publicanos e pecadores. Ele se alegrou com Jesus, ele se alegrou com o chamado, ao contrário dos publicanos, que não conseguiu compreender a grandeza de quem estava ali. Jesus presente. Eles poderiam aproveitar aquele momento de ceiar com Jesus, de viver aquele momento maravilhoso, mas eles preferiam viver na ignorância, preferiam viver na arrogância. E questionava: por quê? Por quê come com pecadores? Por que come com publicanos? Se a gente for observar, meus irmãos, até hoje essas perguntas são feitas. Por que vocês pregam para esse povo? Por que vocês insistem com essas pessoas? Fulano não tem jeito. Ciclano não tem jeito. Fica perdendo seu tempo pregando. Você vem aqui, prepara o estudo, o pastor vem falar, para quê? É porque as pessoas precisam ser alcançadas. E elas só serão alcançadas por causa da palavra de Deus. E vão receber esse grande amor que transforma vidas. Esse grande amor que é capaz de mudar a vida de um homem, de um publicano, de um pecador. Até hoje, a palavra de Deus continua eficaz do mesmo jeito. E Cristo continua o mesmo. Continua vivo. Ele continua fazendo os milagres. Ele continua transformando os corações. Normalmente a gente que questiona muito as pessoas. Quem deve ser salvo, quem não deve ser salvo. Mas Cristo, Ele veio para buscar os pecadores. Aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão sem esperança. E a gente olha para muitas das nossas famílias também, nós precisamos, orar sempre e acreditar sempre que Jesus pode mudar a vida das pessoas. Então esse chamado ele é maravilhoso. Levi, vem. Levi foi. Levi recebeu no seu coração a Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Vamos orar, agradecendo a Deus, confessando também os nossos pecados diante do Senhor. Senhor, somos felizes porque fomos agraciados com a maravilhosa bênção do Senhor. Lá na cruz, ó Deus, quando Cristo morreu, quando o seu sangue foi derramado, veio a liberdade até nós. Nós que éramos escravos, Pai, hoje temos a plena liberdade de falar, de cultuar ao Senhor.
E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe as nossas falhas. Perdoa, Pai, a nossa ignorância. Perdoa, Pai, a fraqueza do nosso coração. Que nós possamos ser mais confiantes no Senhor. Nós temos, Pai, Cristo Jesus na nossa vida. E isso é o que importa. Nós temos Cristo Jesus ao nosso lado, para nos guiar, para nos dar a direção do que é certo e do que é errado. Nos livra, Pai, de todo o mal. Nos livra das ciladas do inimigo, das mentiras que são pregadas. E nos faz, ó Deus, verdadeiros adoradores. Nós te pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos dessa congregação, que o Senhor visite cada um neste momento. E visita, Pai, o coração de cada um dos nossos familiares. Aqueles que ainda não receberam ainda, Pai, a palavra do Senhor, que ainda não aceitaram. Que o Senhor possa fazer um milagre na nossa casa, Deus. Que o Senhor possa alcançar todos aqueles que ainda estão distantes do Senhor. E que eles possam viver momentos maravilhosos como esse. Que é sentar à mesa com Jesus. Que é comer com Jesus. Não há momento melhor na nossa vida, Deus. Então que o Senhor possa, Deus, visitar cada um desses irmãos. E quero, ó Deus, também pedir pelo nosso bairro, ó Deus. Pedir por muitos irmãos que estão desgarrados aí, Senhor. Mas que precisam ser transformados também. E aí, nós estamos aqui, Pai, colocado neste lugar aqui, esta igreja, para servir ao Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor anime sempre o nosso coração para levar a esperança para essas pessoas, ó Deus. Em momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor é a nossa força. Nas nossas batalhas, ó Deus, é o Senhor que vai à frente. É o Senhor que peleja por nós. Então nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero também, ó Deus, já te pedir neste momento pela vida do reverendo pastor Wagner, que vem fazer aqui a exposição da tua palavra nessa noite, mais uma vez. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor repouse a tua mão sobre ele. O Senhor coloque as palavras do Senhor na boca dele, para que a mensagem que seja pregada aqui, ó Deus, ela encontre cada coração, Pai, sedento pela palavra. Nós sabemos, ó Deus, que nós só podemos estar aqui mesmo pela tua bondade e por causa da tua palavra, ó Deus. Essa palavra que atravessou séculos, ó Deus, que veio contada pelos profetas, pelos santos profetas que falaram, e foi cumprido tudo em Cristo Jesus. Então nós queremos, ó Pai, nessa noite ouvir mais uma vez a tua palavra, e que ela possa alegrar o nosso coração, que ela possa nos constranger também, se for a tua vontade, ó Deus. Mas que sejam as tuas palavras, ó Deus. E nós oramos pela vida do reverendo, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos abrir nossa ferramenta, palavra do Senhor, em Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos, ou melhor, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos pela Tua ação sobre nós nessa noite. Clamamos para que o Teu Santo Espírito aplique toda a palavra do Senhor ao nosso coração, para que sejamos então, ó Pai, esclarecidos a respeito da Sua vontade. Que o Senhor fale o mais profundo do nosso coração. Para tanto, Senhor Deus, eu clamo que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Que o Senhor me capacite, Senhor Deus, para trazer a palavra do Senhor para a Tua santa igreja nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, toda ela, a gente acabou estudando isso hoje pela manhã, ela é capaz, e ela é fiel, e ela é digna de toda aceitação, e ela serve para exortar os homens, para indicar o caminho correto. E a grande verdade é que essa palavra, ela transforma a vida dos homens. Em específico, quando a gente vai para a história da igreja, a gente vê a epístola de Paulo aos Romanos causando um grande estardalhaço por meio de vidas humanas que leram esse texto e ficaram impressionados com aquilo que o texto diz, com a justificação pela fé, que é o tema central de toda essa epístola. Nós temos o exemplo de John Wesley, um grande avivalista, que diz que ao se deparar com a carta de Paulo aos Romanos, ele não consegue mais ficar com os braços cruzados, ele parte para a pregação das Escrituras, e um povo sedento por Jesus Cristo começa a segui-lo, e o resultado disso é um grande avivamento. Uma outra pessoa também que foi acertada em cheio por essa carta é o próprio Lutero. Martinho Lutero, depois de passar por um tempo na universidade, diz que um dia estava lá caminhando e numa forte tempestade é atingido por um raio. E aí ele fica tão temeroso com a morte e de se encontrar com Deus, estando totalmente despreparado para isso, que ele faz uma promessa ali de que iria virar um monge, iria virar um espiritualista. E o resultado disso, meus irmãos, é que, se eu não estou me enganado, ou se a história não me deixa enganar, 12 dias depois disso, Lutero bateu na porta do mosteiro dos agostinianos eremitas em Erfurt, Alemanha. E começa então a trajetória de Lutero. Lutero começa a se desenvolver no sacerdócio, naquela época a Igreja Católica Romana, mas ele não se acalmava o seu coração diante da incerteza de que todos os rituais que a igreja realizava não conseguia fazer com que o seu coração ficasse calmo e sentisse que ele fosse aceito por Deus. Então ele encontrou Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, e ele começa a ler aquilo, ele entende justificação pela fé, e ele começa então a desenvolver aquilo que nós conhecemos como a reforma protestante. E por causa desse texto, por causa do que ele causou na vida de Martinho Lutero, hoje a gente está aqui sentado, podendo cultuar a Deus
e tendo como base somente as Escrituras e toda a tradição humana, a gente lançou fora para que somente a palavra fosse a nossa regra de fé e prática. Então perceba que esses textos, é claro que todo texto é instruído, foi inspirado por Deus e todo ele é digno de toda aceitação, né? Mas a carta de Paulo aos Romanos, ela promoveu essas grandes mudanças na vida dos homens. Então, em 1517, Lutero afixa na parede da igreja de Wittenberg as 95 teses que desfacelava tudo aquilo que a Igreja Católica Romana dizia que era o certo e o que se esperava dos adoradores a Deus. Mas antes de passar para a exposição de fato desse texto, eu queria que os irmãos fossem esclarecidos a respeito de algumas coisas a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Ela não é uma carta normal, isso porque o apóstolo Paulo sempre escrevia as suas cartas com o propósito de resolver alguns dilemas que a igreja estava passando, esclarecer algumas questões teológicas, chamar a atenção, até mesmo conduzir à disciplina aqueles que eram faltosos. E a carta de Paulo aos Romanos é diferente, porque o Paulo sequer conhece os irmãos da igreja de Roma. Essa é uma igreja que Paulo não é o fundador. Não é o fundador. Ele não conhece os irmãos. E o propósito de Paulo, quando ele está escrevendo essa carta por volta de 55, 58 depois de Cristo, é mostrar para a igreja que ele anseia visitá-los, apresentar-se para a igreja e falar para a igreja aquilo que ele entende sobre o que é o Evangelho de Cristo. Então é um propósito diferente. Paulo não está escrevendo essa carta para apagar fogo que está acontecendo na igreja. Ele está mandando uma carta de apresentação, e isso é muito glorioso, porque Paulo está tão preocupado em mostrar para essa igreja de Roma o que ele aprendeu de Cristo, que ele escreve um grande compêndio teológico. A carta de Paulo aos Romanos é a base, o grosso da teologia do apóstolo Paulo. Aquilo que ele entende sobre Cristo, a função de Cristo, o sacrifício de Cristo, como estavam os homens antes de Cristo, como estão os homens agora depois de Cristo, tendo recebido Cristo no coração, o que os homens devem fazer, e a ressurreição de Cristo e o que isso implicava, está tudo descrito na carta de Paulo aos Romanos. E isso faz dessa carta algo muito glorioso e tão importante da igreja se alimentar dela, para que a igreja cresça e se estruture com uma boa teologia, um bom conhecimento a respeito de Deus e da obra de Jesus Cristo. Então Paulo começa aqui, ou ele está começando uma fase nova da vida dele. Ele está no final da terceira viagem missionária e ele quer fazer com que a sua viagem a Roma seja um trampolim para ele chegar à Espanha. Então é interessante que a igreja o conheça, receba-o muito bem, conheça quem verdadeiramente é, já visto que ainda poderia ter aquele que duvidava da conversão de Paulo, porque antes ele era o grande perseguidor da igreja. Então faz todo sentido o apóstolo Paulo gastar 7 versículos se apresentando na epístola. O texto que nós lemos, Paulo está dizendo quem ele é, o evangelho que ele crê e anuncia, e a implicação desse evangelho sobre a vida dele e sobre a vida dos irmãos. Basicamente é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Paulo, seu chamado e a sua mensagem. Sobre isso que eu queria pensar com os irmãos. Os versos que acabamos de ler nos ensinam 3 verdades gloriosas sobre Paulo e a sua mensagem. A primeira verdade a se destacar aqui é a identidade de Paulo. O verso 1, Paulo usa termos bastante carregados de sentido para se apresentar para essa igreja. Às vezes a gente lê e deixa de perceber quão glorioso são os termos que Paulo apresenta aqui. Verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser
apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Paulo se apresenta de 3 formas aqui. E mais uma vez eu quero dizer para os irmãos, é costume de Paulo, é costume das cartas do primeiro século virem com a apresentação bem no início. Não é como nós fazemos hoje, né? Chega lá a carta, você lê, lá no final, assinado Pastor Wagner. Não é assim que a gente escreve hoje os nossos textos? No tempo de Paulo não, já começava com a sua apresentação. E Paulo, quando faz isso, faz de uma maneira muito mais excelente do que ele faz nas outras cartas. Se você, por acaso, tiver a curiosidade de abrir lá em Gálatas capítulo 1, verso 1, você vai perceber que Paulo gasta um versículo para se apresentar para a igreja. Essa igreja foi Paulo que plantou. E ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí começa a tratar com a igreja. Muito me admira que vocês estão passando do verdadeiro evangelho para um evangelho que é falso. E ele discorre a carta aos Gálatas. A apresentação é simples, mas agora, porque a igreja não o conhece, a igreja precisa saber quem de fato é Paulo. É importante que a igreja saiba quem de fato é Paulo, até porque essa igreja vai ser a igreja que vai lhe ajudar a ir à Espanha. Então, na carta de Paulo aos Romanos, ele se apresenta de 3 formas bem simples. Primeiro, servo de Jesus. A gente precisa entender aqui o contexto no qual Paulo se apresenta como servo. Você hoje se apresentando como servo de alguém tem um sentido totalmente diferente do que lá em 1800, quando ainda existia a escravidão, você falasse: eu sou servo do fazendeiro fulano de tal. Vocês concordam comigo ou não? O contexto faz com que a apresentação seja particular, e Paulo, instruído por Deus, conduzido pelo Espírito Santo, ele se apresenta como um escravo de Jesus. E na época de Paulo, o Império Romano funcionava por meio da escravidão. Existiam muitos escravos, e ser escravo naquele tempo era não ter identidade. O próprio Jesus fala um pouco disso quando ele conta uma parábola, dizendo assim: qual de vocês, sendo senhor, sendo servo, ver vir o seu senhor, e você senta, come primeiro e depois vai servir o seu senhor? Ninguém em sã consciência faz isso. Sabe por quê? Porque servo é para servir. Então você vê o seu senhor, você põe a comida dele, você espera ele comer. Depois que tiver tudo pronto, que ele não precisar mais de você, então aí sim você vai se alimentar. Então preste atenção que quando Paulo se apresenta como escravo de Cristo, ele quer que a igreja entenda que a sua identidade morreu na cruz para nascer um homem totalmente rendido aos pés de Cristo Jesus, totalmente entregue aos pés de Cristo. Exatamente esse sentido que o apóstolo Paulo quer que os cristãos da sua época, da igreja de Roma, entendam. Paulo está dizendo que ele não é mais dele mesmo, ele foi comprado. Era isso que acontecia com os escravos. Ele foi comprado por Cristo. Paulo, a caminho de Damasco, ele tem um encontro, e o final desse encontro é que ele não é mais dono da sua própria vida. Ele fala que é escravo, e ele identifica quem é o seu senhor: servo de Jesus Cristo. Ele usa o nome que para nós é tão comum, mas que por vezes perde a carga, o significado desse nome. Jesus significa Deus Salvador.
Cristo significa o ungido ou o Messias. Ele está dizendo que aquele que o comprou é o Salvador e é aquele que desde o Antigo Testamento estava se falando dele. O grande Messias, o Salvador de Israel, o Redentor do povo. Esse nome Jesus é o próprio Deus que dá quando o anjo visita Maria e diz: eis que ele vai chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Paulo faz questão de identificar: eu sou servo, mas eu não sou servo de ninguém a não ser de Cristo. A pergunta que a gente precisa se fazer é: se nós fôssemos a igreja de Roma e a gente recebesse uma carta do apóstolo Paulo, a gente ia se alegrar quando ele falasse assim: eu sou escravo de Jesus? Eu creio que todos nós iríamos vibrar de alegria. Está vindo para cá um missionário que antes se falava que ele era o perseguidor da igreja, arrastava os cristãos pela rua, mas agora o cara foi transformado de uma forma que ele se apresenta como sendo o escravo de Cristo. Segunda expressão que o apóstolo Paulo apresenta aqui, ou ele coloca na sua apresentação, é embaixador de Cristo, chamado para ser apóstolo. O que é um apóstolo, senão alguém que fala em nome de um rei, fala em nome de um presidente, fala em nome de uma nação? Isso é a função do embaixador. A palavra apóstolo significa exatamente isso: o que fala em nome de. Paulo não fala por si mesmo. Quando era por si mesmo, ele perseguia a igreja. O próprio relato da conversão de Paulo, Atos capítulo 9, diz que perde a visão, vem um homem mandado por Deus chamado Ananias. Ananias fala: Senhor, esse homem é um perseguidor da igreja. Ananias, vai e ore por ele, porque lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Perceba que ser embaixador é estar disponível, pronto para a missão, é se pôr à disposição. E ainda aqui eu preciso te fazer uma pequena distinção. Paulo não é chamado para ser discípulo. A gente precisa fazer essa distinção, porque nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo eram os 12, sendo que um deles ainda titubeou. Discípulos tinha muitos. Seguidores, muitos. Mas apóstolos eram poucos. E o próprio Paulo se apresenta como um apóstolo que foi eleito fora do tempo, o menor deles. Ele diz que é menor dos apóstolos, mas que o fato de ser o menor deles não fez com que ele desanimasse, pelo contrário, mas ele ainda buscava ainda mais a Deus e a conhecer a Jesus e a fazer a obra, para que fosse compensado o fato dele ter sido eleito fora do tempo. E eu queria que você pensasse nessa distinção do discípulo para o embaixador, porque a igreja de Roma precisava saber que quem estava indo ao encontro dela não era um membro comum de igreja, não era alguém que ia ficar sentado no banco, era alguém que estava em missão, era alguém que falava em nome de Jesus Cristo. Uma terceira expressão que Paulo usa aqui para revelar quem ele é para a igreja de Roma: separado para
o Evangelho de Deus. Paulo compreende com o seu chamado que ele não faz parte mais da forma com que o mundo funciona. Tanto é que ele mesmo vai dizer que todos os seus títulos, sendo hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, aquele que estudou aos pés de Gamaliel, ele vai dizer: eu lancei isso tudo fora para ter somente a Cristo. A dinâmica do mundo de se alimentar dos títulos, de fazer valer a sua autoridade por conta do tanto que tem de conhecimento ou do quanto possui, ele abandona tudo isso para ser somente um escravo de Jesus. Separado. E aqui tem uma coisa muito interessante, que um autor muito conhecido chamado R.C. Sproul, ele diz o seguinte: a frase usada por Paulo envolve uma parte do discurso na língua grega chamada genitivo, que indica possessão. Ele não está dizendo: fui comissionado para anunciar a mensagem ou boas novas a respeito de Deus. Antes, ele está dizendo que o evangelho para cuja pregação ele foi separado e chamado é o evangelho de Deus. Deus é tanto o autor como o seu proprietário. Paulo é simplesmente o mensageiro que Deus chamou e separou para proclamar às pessoas a mensagem que vem do próprio Deus. A mensagem é de Deus, o evangelho é de Deus, o chamado quem realizou no coração de Paulo foi Deus, portanto toda a glória precisa ser dada a Deus. É por isso que nós não aceitamos aquela ideia de que alguém pode determinar algo sobre a vida de alguém, porque tudo vem de Deus. Por isso que não tem um pregador mais poderoso do que o outro, porque quem chamou para pregar foi Deus, e o evangelho é de Deus, e é poder de Deus para a conversão dos perdidos. Tudo é Deus. É por isso que faz todo sentido Paulo falar: eu sou um escravo, eu estou aqui a serviço dele, eu estou aqui simplesmente para ser ferramenta na entrega dessa mensagem. Não tem nada aqui que seja meu. Paulo se apresenta para obter crédito diante dos irmãos de Roma, mas o que ele faz é tirar todo o crédito de si mesmo. Era preciso que as pessoas soubessem quem ele era. Cada um de nós temos uma identidade em Cristo, meus irmãos. E a gente precisa entender que nós somos pecadores, alcançados pela graça de Deus. Nada mais que isso. Nós somos chamados, se para ser apóstolos, pregadores, evangelistas, mestres, ou simplesmente discípulos. Nós fomos chamados para ser servos. Se você não foi chamado para ser um pregador, você foi chamado para ser um imitador de Cristo. E você que já é líder na igreja, você precisa também entender que você é de Deus, você é escravo dele, você é propriedade de Cristo. Você foi chamado para o serviço. Ou você é servo, ou você não serve. Você entendeu essa palavra? Ou você é servo, ou você não serve. Você pode entender de duas maneiras isso. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós todas as vezes que nós deixamos com que a nossa verdadeira identidade em Cristo se vá, se perca. Quando a gente deixa de entender que somos nada mais que servos.
nada mais que servos, separados pelo Evangelho. E servos de quem nos serviu até a morte. A mensagem de Jesus para os apóstolos foi essa, né? Deixa eu lavar os seus pés. Nos serviu até a morte. Segunda verdade que Paulo apresenta, a verdade que ele revela aqui se apresentando à igreja de Roma, ele começa a falar agora no que consiste a sua mensagem, do verso 2 ao verso 6. Você vai perceber que agora Paulo começa a explicar o que é que ele crê. O que eu entendo como sendo o Evangelho? O que eu aprendi com Cristo desde o meu encontro com Ele lá na estrada de caminho para Damasco? O que eu consigo entender sobre Jesus, o que Ele realizou na cruz, a sua ressurreição? O apóstolo Paulo começa a explicar isso para a igreja, porque é muito, mas muito importante que a igreja saiba que ele é alguém que prega a mensagem que está registrada em toda a Bíblia. O que ele está anunciando não é uma coisa nova, não partiu de particular elucidação, como diz o texto de Pedro. Paulo não inventou isso. Todo o Evangelho, toda a sua mensagem, tudo aquilo que ele entende, ele consegue enxergar nas Escrituras. E a primeira coisa que ele fala aí, apresentando a sua mensagem, é que a sua mensagem não é coisa nova. Veja o verso 2. O qual foi por Deus outra hora prometido por intermédio dos profetas. O que Paulo está falando é o seguinte, a minha mensagem já tinha sido revelada pelos profetas. Então não precisa ficar preocupado, porque eu não sou aqui um pregador que está inventando coisas. Muito pelo contrário, porque eu sou escravo, eu só posso falar aquilo que já foi dito. Somente aquilo que Deus já revelou. Quando eu deixar de falar aquilo que Deus já revelou, que já foi anunciado pelos profetas, que já foi apontado pela lei ou pelas promessas que Deus estabeleceu, eu deixei de ser servo, eu deixei de ser escravo. Eu coloquei a minha vontade, aquilo que eu quero imprimir na vida das pessoas, acima do Evangelho ao qual fui chamado para pregar. Paulo está falando, a minha mensagem é essa. Sei que vocês já ouviram. O que eu tenho para falar sobre Jesus e sobre o Evangelho, vocês já ouviram. Fui separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Ele fala, o que eu prego, o Cristo que eu anuncio para as pessoas, é o Cristo que foi prometido e que já se cumpriu, que foi revelado. Então Paulo continua apresentando-se agora, mas falando sobre o seu conteúdo, o que ele entende. Ele entende que não existe ruptura entre lei e graça, como a gente começa a criar por várias vezes. Ele apresenta o Jesus, e Paulo é o pregador da graça. Por muitas vezes a gente vai ver esse título. Mas Paulo é aquele que prega a graça mediante a lei. Lembra que ele está escrevendo as cartas e não tinha outro texto bíblico que o amparasse, a não ser o Antigo Testamento. É por meio da lei que ele consegue compreender a graça, como disse hoje pela manhã. Sabe por quê? Porque a graça está fundamentada na promessa que Deus fez no Antigo Testamento, de que do fruto do ventre da mulher viria aquele que se tornaria o inimigo e pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. A graça está fundamentada nessa promessa. Gênesis capítulo 3, verso 15. Graça não tem fundamentação em desempenho, ninguém merece. Graça foi uma promessa que Deus fez aos homens. Tudo bem, vocês pecaram, mas eu vou arrumar um jeito desse pecado ser aniquilado. E ele envia Jesus. Promessa de Deus.
Paulo fundamenta, ou melhor, a mensagem de Paulo também é fundamentada na promessa e obra de Cristo, verso 3 e verso 4. Agora ele começa a falar sobre a pessoa de Cristo, e com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Primeira coisa, ele estabelece uma conexão direta entre Cristo e Deus, é o Filho de Deus. Se a gente for parar e pensar um pouco no credo apostólico, crê em Deus Pai, seu Filho, Cristo Jesus, que se entregou, morreu na cruz, não é assim o credo apostólico que a gente confessa? Paulo está seguindo a mesma trajetória. Os profetas já haviam dito, esse é o Filho de Deus, descendente de Davi segundo a carne, porque isso era muito importante, principalmente para o judeu que estivesse em Roma e ouvindo a leitura da carta aos Romanos. Eles iriam falar, o rapaz sabe o que está falando, porque Deus tinha estabelecido com Davi uma aliança de que a sua casa sempre assentaria no trono de Israel. Cristo, descendente de Davi, está agora assentado à direita de Deus. Não tem nada novo, não tem invenção. Agora ele começa a apresentar o Cristo, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Portanto que é importante isso também, que Paulo diz que a sua mensagem não se baseia somente na vinda de Cristo, na sua descendência de Davi, mas também na sua ressurreição. E ele mesmo vai dizer um pouco mais adiante, que se Cristo não ressurgiu, somos os mais infelizes dos homens. A ressurreição era a testemunha mais poderosa de que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus. Ele venceu a morte. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. A igreja precisava saber o que ele pregava. Fundamentada na promessa e na obra de Cristo. Por fim, Paulo deixa claro aos cristãos de Roma que Cristo é a fonte do seu ministério. Veja o verso 5. Por intermédio de quem, ele está falando de Cristo ainda, ó, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome. Ele recebe o apostolado sem merecer. E Cristo dá por amor ao seu próprio nome, ao apóstolo Paulo. Seu ministério é baseado na graça. O que isso importa para a gente? O que ver Paulo apresentando o que ele crê precisa trazer de ensinamento para mim e para a sua vida? Primeiro, abra os seus ouvidos para ouvir o Evangelho de Deus e feche os seus ouvidos para ouvir tudo aquilo que vai além do Evangelho. Então o eu determino, o eu não aceito, o eu declaro, o eu profetizo, precisa ser lançado fora, meus irmãos. Porque aqueles que abrem os ouvidos para isso, estão deixando o verdadeiro evangelho para passar por uma coisa que deve ser considerado como anátema. Eu não consigo entender como que alguém, tendo contemplado que Paulo está dizendo o cerne do evangelho aqui nessas palavras, procure um evangelho ou procure uma pessoa que lhe prometa coisas ou que fale que vai lhe dar coisas, sabendo que o evangelho, na verdade, é entregar coisas. É entregar sua vida nas mãos de Cristo. Isso aqui é o evangelho. Feche os seus ouvidos, meus irmãos. Pare de comer comida ruim. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma: o que eu prego é isso, é a verdade. E
qualquer igreja em sã consciência ia ficar muito alegre de saber que Paulo fala do Filho de Deus, que veio da descendência de Davi, que foi designado como Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem ele recebeu o chamado e o apostolado por livre graça de Deus. O último ponto, a terceira e última verdade que Paulo apresenta aqui nesse texto, é que todos foram chamados para a obediência em Cristo. Versos 6 e verso 7. Primeiro, no verso 5, ele fala do seu apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Cristo Jesus. Vê como o evangelho é entrega, ao invés de receber. E Paulo fala de coisas simples aqui, obediência por fé, fomos chamados para a obediência, e essa obediência ela não traz a nossa salvação, o que traz é a fé, é por isso que Paulo deixa bem claro que a obediência por fé. Paulo ainda fala para que a gente seja de Jesus, né? Ele está falando para a igreja dos romanos, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Cristo Jesus. Ser de Cristo é entender que somos propriedade dele. Paulo parece que retoma o pensamento lá do começo. Servo de Jesus Cristo, eu, apóstolo Paulo. Vocês também são propriedade de Cristo. Chamados para ser o quê? Santos. Chamados para ser de santos. E aqui a gente sempre explica isso, né, sobre santificação e santificado. Fomos santificados em Cristo, mas fomos santificados para a santificação, para buscar a fazer morrer a nossa natureza terrena. E a gente só consegue fazer isso porque fomos santificados em Cristo. Então toda a obra é realizada por Ele e por Ele somente. Paulo termina saudando os irmãos. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja que a paz do Senhor esteja sobre aquela igreja. Isso aqui é um costume dos judeus, né? Desejar shalom de Deus para os irmãos. Paulo conclui pedindo para que a paz esteja na vida dos irmãos. Mas eu queria que a gente aprendesse, no mínimo, que a gente saísse daqui hoje e tomasse 3 atitudes diante de tudo isso que a gente falou. 3 atitudes bem simples. Sirva, porque foi para isso que você foi conquistado. Sua vida precisa ser caracterizada pela palavra de Deus. Viva o Evangelho. Nada mais que isso. E esse viver o Evangelho implica em tapar os seus ouvidos para aquilo que não procede de Deus. Tape os seus ouvidos para aquilo que não procede de Deus. Terceiro, decida por santificação. E aqui eu quero exaltar a obra de Cristo na sua vida, meus irmãos. Na vida de cada um de nós, na verdade. O que Cristo fez na cruz foi o suficiente para te dar condições de você lutar contra o pecado que tenazmente te assedia. O Espírito Santo que habita em nós, que o próprio texto aqui do apóstolo Paulo diz que foi Deus e o Espírito que o ressuscitou, o Espírito que tem poder para ressuscitar Cristo da morte, é o que habita dentro da gente.
Ele há de te dar condições de você lutar contra os seus pecados. Então, meus irmãos, esquece aquela ideia comum que a gente tem, de que eu sou assim e eu não vou mudar. Ninguém, quantas vezes eu já escutei isso? Ninguém muda velho. Muda sim, meus irmãos. Mudou o apóstolo Paulo. Fez dele um escravo de Cristo. Todo mundo faz. Qual é o problema de eu também fazer? O problema é que você não foi chamado para fazer essas coisas. Você foi chamado para ser santo. O Espírito que habita em vós é maior do que o que habita no mundo. A palavra fala disso. É preciso crer nisso. É preciso clamar a Deus para que Ele te conceda forças, para você lutar com tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu não sei de tudo o que passa no seu coração, eu sei de muitas coisas que passam no meu, mas eu sei que cada um de nós aqui, a semelhança de Paulo, tem um espinho na carne. Cada um de nós tem uma falta que por vezes nos seduz e nos derruba. Quero te dizer que o Espírito Santo de Deus é bem maior do que esse pecado. Fomos chamados para ser santos. A gente precisa clamar a Deus para que Ele nos dê força, para a gente conseguir ser santo, a gente conseguir lutar contra as nossas dificuldades. Queria te convidar para a gente fazer essa oração hoje. Você pode fechar os seus olhos aí. Nós vamos apresentar mais uma vez nossa vida diante do Senhor, clamando para que a misericórdia dele esteja sobre nós. Pai, no santo nome de Jesus, nos apresentamos hoje, depois de ter lido a tua palavra e compreendido como o apóstolo Paulo se apresenta. A gente clama, Senhor Deus, para que o Senhor também receba nossa vida, Senhor Deus, como servos do Senhor, como pessoas que foram conquistadas pelo amor de Cristo, pessoas que entenderam que a nossa vida só faz sentido quando estamos servindo a Cristo, pessoas que entenderam que a nossa alegria está firmada em Cristo. Senhor Deus, nós mais uma vez queremos clamar ao Senhor. Nós ouvimos o teu chamado, Senhor. Nós ouvimos a tua voz. Nós atendemos. Mas por vezes o caminho se torna tortuoso. O caminho se revela às vezes bastante tentador. E a gente perde de vista quem nós somos. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós recebemos no nosso coração o Filho de Deus, descendente de Davi, aquele que através do poder de Deus venceu a morte. Foi esse mesmo que nos chamou, e nos chamou para a santidade. Senhor, nos ajuda, Pai,
na luta contra as nossas tentações, na luta contra as nossas fraquezas, luta, Senhor Deus, contra as nossas desculpas, luta, Senhor Deus, contra os nossos medos, os nossos anseios. Nos ajuda, Senhor Deus, a lutar com tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Derrama sobre nós, Pai, o Teu Santo Espírito, para que a gente seja fortalecido no homem interior, para que Cristo habite ricamente no nosso coração. Derrame sobre nós do Teu Espírito, ó Pai, para que, tendo a compreensão que fomos justificados pela fé, nós vivemos uma vida de entrega e de menos exigência, uma vida de servidão, e menos sentimento de patrão. Uma vida de humildade, ao invés de uma vida de soberba. Pai, Tu conheces o nosso coração. E nós só nos rendemos em oração ao Senhor, porque sabemos que o Senhor há de ter misericórdia de nós. O Senhor há de ouvir-nos, o Senhor há de cuidar de todas as coisas. O Teu Santo Espírito habita em nós. E mediante essa oração nós clamamos ao Pai que o Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nós. Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana gloriosa, na qual a gente percebe a ação do Espírito do Senhor nos capacitando a ser servos verdadeiros de Cristo. Esse é o nosso clamor, Pai, nossa oração, confiados em Jesus, o nosso servo sofredor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, né? Estou vendo os pais todos felizes aqui, né? Vi fotos na internet hoje dos pais, recebi foto, né? Me parabenizando, e eu queria que a gente também fizesse essa oração, mais uma vez hoje, né? Pedindo a bênção do Senhor sobre os pais, que eles continuem firmes no seu propósito de serem adoradores do Senhor. Fiquem de pé os pais, por favor. Amém. Amém. Tem gente que já é pai 2 vezes, né? Seu Osvaldo. Pai e avô. 3, misericórdia, seu Osvaldo. Então o trem está melhor do que bom, hein? Amém, seu Osvaldo. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos tributar louvores ao Senhor por essa obra gloriosa que o Senhor concedeu a nós, de sermos pais. É assim que a gente aprende um pouco mais sobre o Senhor. Quando a gente tem sobre os nossos cuidados uma criança, a gente entende quão grande é o Senhor e quão é gigantesco o seu amor por nós, de maneira que o Senhor não permite que nada aconteça conosco, que não passe, o Senhor Deus, pelo seu crivo. A gente percebe quanto Tu és grande, quanto Tu és maravilhoso e o quanto o Senhor nos ama. E nós somos gratos ao Senhor, porque a paternidade aponta e nos revela um pouco mais de quem é o Senhor. Muito obrigado por esse dom glorioso que o Senhor nos deu. Nós não geramos a vida como as mulheres, mas o Senhor conferiu a nós um papel tão importante quanto, que foi a educação dos nossos filhos, o ensino na Tua santa palavra, e ainda as responsabilidades como cabeça de um lar. Todas elas repousam sobre nós, e a gente louva ao Senhor por tudo isso, porque o Senhor tem nos capacitado e há de continuar
a nos capacitar nessa missão tão gloriosa que o Senhor nos confere. Que o Senhor possa continuar dando saúde, força, vigor e muito amor no nosso coração para a gente continuar essa missão. Haja visto que mesmo grandes, eles continuam sendo nossos filhos e a gente ainda continua tendo certa responsabilidade sobre eles. Nos capacite, Senhor, e nos encha da Tua santa sabedoria para que a gente possa fazer isso de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podem se assentar. Oi? Amém. Um minutinho, parece que nós temos um vídeo aí, meus irmãos. Logo depois do vídeo, nós estamos dispensados, tá bom? Boa noite a todos os pais, amigos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Que Ele lhe dê muita saúde, paz, amor. Feliz Dia dos Pais. Beijo. Feliz Dia dos Pais, obrigado por tudo. Você é o melhor pai do mundo. Te amo, beijos. Pai, obrigado por ser esse ótimo pai. Nós te amamos muito. Feliz Dia dos Pais. Oi, papito. Eu gostaria de dizer que eu queria que todos pudessem experimentar o amor de Deus através assim de um pai presente, amoroso, cuidadoso como o Senhor é e foi para mim. Eu te amo demais e sou muito grata por tudo que o Senhor fez e faz por nós, tá? Em nome da Cinti, do Felipe, queria te dizer Feliz Dia dos Pais e que nós te amamos muito. Nessa data tão especial, que é o Dia dos Pais, quero desejar ao Senhor tudo de bom, desejo que o Senhor realize mais e mais sonhos e que sempre nós estamos aqui para ajudar o Senhor. Bom, eu sei que posso contar com o Senhor em todos os momentos da minha vida, né? Desde aqueles mais difíceis e também daqueles que são maravilhosos, sempre viver ao lado do Senhor. Muita história para contar, momentos engraçados, momentos assustadores, né? No meio daquele rio Madeira lá. Mas que Deus nos abençoe, viu, Pai? Amo o Senhor. Beijão. Nesse Dia dos Pais, eu quero homenagear meu pai, dizer que tenho muito orgulho da pessoa que ele é, do profissional que ele foi, do cristão, do pai, do marido, do homem que ele é, dizer que ele é uma bênção em nossas vidas, ele é um bom conselheiro, que está sempre presente, agradecer pelos cuidados que ele teve com a gente, com a esposa, com os filhos, com as pessoas ao redor dele, sempre um bom conselheiro, dizer que eu amo muito esse homem aí, esse homem sério, esse homem caladão. E desejar um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe o Senhor sempre e que possamos passar muito Dia dos Pais juntos. E obrigado Pai, por tudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por sempre ter cuidado de mim, dado apoio. Muito obrigado por ser esse exemplo de um homem trabalhador, atencioso. E eu queria muito agradecer e te desejar feliz Dia dos Pais. Bom, hoje eu quero agradecer a Deus e dizer ao meu pai que ele é uma pessoa muito especial para mim. É uma pessoa que eu me inspiro bastante, é uma pessoa batalhadora, que sempre correu atrás dos seus sonhos, sempre fez de
tudo para dar o melhor para mim, para minha mãe. E eu agradeço muito a ele por isso, agradeço a Deus pela família que eu tenho, que está firmada na rocha, né, que é Cristo. Ele sempre foi um motivo de muito orgulho para mim e inspiração. O maior presente que ele poderia ter me dado foi me criar nos princípios de Deus, nos princípios cristãos, e eu acho que o principal ele fez por mim, né? Que é o meu caráter, que ele ajudou a construir. Então, feliz dia dos pais, pai, e eu te amo muito. Hoje eu queria dar um feliz Dia dos Pais pro papai. Eu também quero desejar um feliz Dia dos Pais e um beijão pra todos os pais. Fala, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo, papai. Te amo, papai. Vamos cantar a musiquinha de Deus. Que Deus te abençoe. Antes de eu falar, eu cantava sobre Pai. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar. Irmãos, vão em paz. Deus abençoe os irmãos. Boa semana para todos. Pode enxugar as lágrimas aí, viu?